Tá bom, então, beleza. Estamos gravando, então, essa nossa primeira conversa. Eu nem gosto de chamar muito de aula, porque eu acho que Sonoplastia 2, acho que eu penso mais nessa coisa dos encontros criativos mesmo, né? Então, vou me apresentar um pouco aqui para vocês, brevemente, né? Meu nome é Paulo Barja. A minha formação, por que que eu tô aqui, né? Na sonoplastia com vocês? A minha primeira coisa que eu comecei a estudar quando era criança, quando era pequeno, foi música, porque meu pai era regente, né? Era formado em piano e tal. Então eu comecei no conservatório bastante cedo, né? Aos 18 anos eu me formei no curso técnico de piano, tinha feito 9 anos de estudo, e aí fiz mais um ano de aperfeiçoamento. Então eu tenho essa formação em música, inclusive carteirinha da Ordem dos Músicos, uma coisa meio engraçada, né? E, bom, aí eu fui fazer física. Estudei física na Unicamp, né? Música eu fiz em Santos, e aí fui para Campinas, fiz a graduação na Unicamp em física, o mestrado também e o pós-doutorado e o doutorado também em física. Na verdade, o meu doutorado foi em ciências, né? Eu estava trabalhando com diferentes áreas e ali eu comecei a trabalhar em acústica, mas uma acústica bastante específica, que não tem nada a ver com trilha sonora especificamente. Era uma acústica como forma de estudo de materiais e tal. Então, é um pouco mais técnico e na área de física mesmo, biofísica. Esse foi o meu doutorado. Aí fui fazer um pós-doc na USP, movi um pouco as peças no tabuleiro, fui trabalhar com genética, né, umas coisas diferentes. E aí vim para a Univap. A Univap eu vim estudar, ajudar, né, o pessoal na implantação do mestrado e doutorado em engenharia biomédica. E então eu comecei a trabalhar com acústica aplicada à saúde, né? Então a gente teve algumas orientações, tenho alunos que fizeram defesa de mestrado, né? Estudando, por exemplo, uma coisa que foi bem relevante, ruído hospitalar, né? Então, essa questão dos sons no hospital, né? Arquitetura hospitalar, essas coisas, né? Níveis de ruído em sala de UTI, coisa assim. Então, estava trabalhando com isso. Bom, e eu sou professor nas engenharias, né? Então, eu fico um pouco nas engenharias, um pouco na comunicação. Nesse meio tempo, já em São José, eu comecei a escrever meus livros, né? Tenho vários livros publicados, alguns em parceria, alguns livros solo, vários na parte de poesia, mas tem esse livro aqui, por exemplo, que é o Música em Sociedade, que são ensaios, estudos na parte de música, né? E que de repente a gente pode ler juntos algumas partes dele, né? Então eu vim para cá e comecei a diversificar um pouco a atuação, né? Ah, Além disso, eu tenho na verdade a sonoplastia, né? Ela entra para mim mais no sentido da criação mesmo de trilha sonora, que foi o que eu fiz por algum tempo. Faço muito raramente, hoje em dia faço às vezes, né? Estou, por exemplo, agora na direção musical de um espetáculo que está sendo montado no teatro, mas eu fiz isso algumas vezes, né? Então, no período aí talvez de 2000 a 2010 foi quando eu mais fiz um pouco esse trabalho da composição de trilha sonora. Então, direção musical e compor trilha sonora, né? Então, sempre para teatro, na verdade, né? Em geral, fiz esses trabalhos para teatro. Então, tem aquela coisa tem os dois lados. Tem a produção ao vivo, no caso da música ao vivo, né? E tem também a coisa da trilha gravada, né? Tem umas histórias até engraçadas para contar, um pouco tem nesse livro, mas foi nessa. Eu acho que por conta disso que acabei começando a dar as aulas de sonoplastia, né? Então, o meu foco é sempre na criação, né? Eu não me preocupo muito em como a pessoa vai fazer. Que recurso que você vai usar, né? Que tipo de programa, ou sei lá, que instrumento você vai usar. Isso não eu acho assim, não gosto muito de ficar limitando as coisas, né? Eu acho que cada um vai usar aquilo que sabe, que gosta né? O que a gente tem que trazer para quem não teve ainda essa experiência, eu acho que é relevante, que é a coisa do Foley, e a gente fazer ao vivo, ter produções sonoras ao vivo, né? Tipo, por exemplo, uma coisa que é legal de fazer.
Alguém está lendo um texto, uma narração, uma narrativa, né? Então está lendo um texto, contando uma história, e aí os sons vão acontecendo. Isso é uma vivência bem legal de fazer e que é legal fazer presencial, né? Embora não seja impossível da gente fazer nesse formato remoto, mas acho que é mais gostoso da gente fazer o presencial. Então, é isso, né? A minha experiência nas trilhas. Quando eu vou fazer uma trilha, eu não fico procurando muito a técnica, eu não me preocupo tanto com isso. Para mim, a primeira coisa é saber, por exemplo, época, né? Que época que a gente quer retratar, que cenário, que contexto, né? Contexto histórico, contexto social. Então é a partir daí que a gente vai pensando os elementos, né? O que que a gente vai trazer, que tipo de som, né? É bem no setor de criação mesmo, né? Muito bem. Então, deixa eu colocar aqui para vocês o plano de ensino previsto e a gente pode ir adaptando essas coisas. Espera aí. Share screen. Plano de ensino. Tá. Então, tá aqui. Agora é 2 horas, tal. Sempre quinta-feira à noite a gente vai se ver. Como primeiro ponto, eu coloco aqui a paisagem sonora, né? A análise de trilha sonora de filmes, eu acho que isso é uma coisa importante. Exercícios coletivos de criação sonora. Sonorização em instrumentos. Gente, deixa eu perguntar aqui. Alguém de vocês toca um instrumento musical? Deve ter alguém que toca violão aí. Não sei se tem algum baterista, percussionista. Tem alguém que toca algum instrumento? Ah, estou vendo aqui o chat. Ah, tem o Edson. Tá bom. Depois eu vou, então, vai ser legal conversar com ele. Porque assim, eu acho que é legal vocês trazerem a formação que vocês têm, a experiência que vocês têm, para uma prática mesmo criativa. Então, o cara, vamos supor que o cara toca violino, sei lá. Beleza, quando a gente for fazer alguma trilha, vamos ver se tem como, né? Se faz sentido a gente encaixar um violino ali, isso é legal, né? A minha formação toda musical foi na arranho no teclado. Ah, mas legal, porque o teclado ele é bem, o teclado é um instrumento legal para trilha, né? Que ele é muito amplo, é muito versátil, dá para fazer bastante coisa. Eu sou tecladista, formado em piano, né? O meu instrumento na formatura era piano, eu fiz um concerto, né? Toquei Bach, Beethoven, teve essa parte de eruditos, Villa-Lobos e tal. Mas daí eu fui cair na música popular. Inclusive tem uma coisa que eu pulei para vocês. Ah, sim, legal. Então, essa coisa da música de games também é interessante. É uma área, viu, gente? É uma área estratégica, uma área forte de produção, de criação, né? Hoje em dia a grana que circula nisso, nessas produções de games, é sensacional, né? Então é bem interessante, né? Mas acho que não comentei com vocês, mas eu tive uma experiência também de músico mesmo, né? Tocando com bandas, né? Eu, na real, sou vocalista, fui vocalista de banda por um bom tempo, alguns anos, né? Tinha uma banda de rock lá em Santos, né? Eu sou da minha família toda, a gente é da Baixada Santista e tal. Então eu tenho um passado roqueiro, assim, né? Curto muito e tal. E aí depois de um certo tempo eu migrei para uma banda específica, né? Um estudo bem mais específico, coisa mais detalhada, tal, de estudo de instrumentos de época para tocar música medieval, né? Eu passei por um grupo de música renascentista, que é aquela coisa mais de corte, enfim, a gente usa, enfim, flautas, instrumentos mais polidos, menos mais acústico, menos, né, aquele som mais suave. Aí fui voltando no tempo. Então comecei no rock, século XX ali, então desde Brasil, Legião Urbana, Paralamas e tal, até também gostávamos muito de tocar Queen e Pink Floyd, essa pegada mais, né, do psicodélico, tal, tinha essa coisa, né, do progressivo. E aí fui voltando, aí fui para a Renascença e tive a banda medieval, que foi assim um momento muito importante da minha história em música, foi o estudo da música medieval, de modo que eu tenho uma tendência a gostar,
né? Se a gente fizer nas horas das nossas criações, de repente a gente pode ter um grupo aí que se interessar, onde a gente possa pensar algo. Nos games, o universo dos games usa muito a Idade Média, né? A Idade Média é muito presente. Então dá pra gente pensar coisas aí com esse tipo de paisagem sonora, esse contexto, né, medieval que eu gosto bastante. Então tem esse passado aí, passado barra presente, enfim, né, de música de diferentes épocas, né. Mas beleza, quem tem esses recursos, né, que toca um violão, toca um teclado e tal, legal, né, nada contra. Eu acho que é legal se a gente conseguir trazer, né. Nas minhas trilhas usei bastante teclado, usei sopros, né? E agora, por conta de. Me bateu uma coisa assim, pô, mas a gente é brasileiro, né? Tô estudando, tô tocando música europeia e tal. Então eu comecei a fazer eu achei que estava me faltando uma vivência em percussão, né? De modo que há 2 anos eu estou estudando percussão afro-brasileira. Aqui em casa tem uma coleção de atabaques razoável e que eu, assim, com prazer usaria para a gente fazer alguma trilha aí, de repente se pintar, né? A gente pensar alguma coisa juntos. Bom, então é isso. Análise da trilha sonora de filmes, a gente está falando exercícios de criação, sonorização, instrumentos, né? Música, silêncio. Gente, pode parecer um paradoxo, uma coisa meio curiosa, mas o silêncio faz parte da trilha sonora, tá? É muito importante que a gente tenha isso em mente, sabe? na Hoje em dia nesses filmes mais blockbuster, né? Principalmente esses filmes Marvel, enfim, tá acontecendo muito de ter uma super exposição sonora, um excesso de sons que nem sempre é legal. Às vezes dá aquela poluição sonora, você não consegue entender direito as coisas. Então, se vocês, aqui eu remeto, né? A minha sugestão, assim, é que a gente tenha um tempo para prestar atenção nesses filmes anos 50, 60, muitas vezes, ou então filmes de suspense em geral. Vocês podem reparar, se você pegar um Hitchcock, por exemplo, esses clássicos, vocês podem ver que a música é, primeiro, a trilha é fundamental no efeito de suspense, e segundo, eles trabalham com silêncio, né? Não é essa coisa de ficar aquele barulhão o tempo todo, pelo contrário, né? Os grandes sustos, né? Não é isso? Terror usa bastante, exatamente, né? Eu falo de suspense, eu não sou assim muito fã de terror, mas eu inclusive tenho um colega de vocês aí que já está formado, né? O Lucas. A gente andou escrevendo aí sobre trash movies, né? A trilha nos trash movies. É outra referência que eu posso trazer para vocês. Então, o silêncio é importante, né? As pessoas às vezes esquecem disso, né? Porque o mesmo som, vamos supor que você vai ter, sei lá, um disparo de uma arma, alguma coisa assim, tem um efeito completamente diferente se você tem aquele monte de barulhos acontecendo ou se você vem, sei lá, com ruído de passos, né? Um pouco de eco, de repente dá aquele silêncio, aqueles 5 segundos, fica aquele, o que vai acontecer? Pá, daí vem o tiro. Isso dá um efeito, sei lá, 100 vezes maior. É o efeito do cara tomar o susto, né? E que às vezes você perde em alguns filmes. A gente tem lamentado um pouco isso. Os caras não parece que não tem medo de deixar o som baixo, não sei. Então eu acho que não. A gente tem que trabalhar essa dinâmica, sabe, gente? Na criação. E isso vale para tudo. Claro que a nossa referência é suspense. A gente fala, né, pensando suspense, terror, são coisas, né, que vêm à mente. Mas isso vale para uma série de criações sonoras, né? Então, voz, efeitos sonoros, Foley, que a gente comentou um pouco já, e a criação, produções multimídia com sonoplastia, né? Trabalhar os arquivos, mas também fazer o ao vivo, que eu acho que é legal. As interfaces para interdisciplinaridade, enfim, TCC, projetos, edição de áudio e vídeo. Já teve semestre que eu dei aula para gente que trabalhava na rádio. Eu não sei se algum de vocês trabalha em rádio. E é interessante, dá para a gente pensar produções específicas, né? Aproveitando isso. É por isso que eu sempre gosto de saber um pouco dos alunos para poder entender, ter ideias do que a gente pode fazer, né? Aproveitando as vivências de vocês.
O objetivo nosso é desenvolver análise crítica de trilha sonora, noções sobre criação de mapa acústico, paisagem sonora, avaliar a influência da música no produto final, né? Desenvolver sonoplastia para criações multimídia. Aqui eu coloquei inclui TCC, porque muitas vezes você vai fazer um documentário, alguma coisa assim, e aí tem a trilha, que é importante, mas talvez não vocês no terceiro ano. Então acho que não precisa pensar tanto no TCC, dá mais liberdade para a gente nesse aspecto. Então aqui tem um pouco mais descrito o que nós temos como possibilidades, né? A descrição sonora, a paisagem sonora, do jeito que ela é definida por Murray Schafer, o ISO musical, ou seja, como é que eu vou dizer, as características, como é que você traduz a sua personalidade em música, né? Que música, que tipo de música seria, né? A criação de mapa sonoro, construção de ambiente sonoro, atividades de criação em grupo, né? Aí, análise sonora, trilhas sonoras, análise de estudos de caso, artigos a partir de trilhas, né? A gente tem uma flexibilidade grande aqui, tá, gente? Eu estou dando as ideias para a gente fazer algo bem variado e vocês fiquem à vontade para sugerir, né? Não precisa todo mundo fazer as mesmas atividades, a gente pode até pensar coisas mais específicas e de repente um grupo fica mais no Foley, o outro vai trabalhar mais bancos, tudo bem, né? Aí na questão, sim, também tem um certo estudo sobre efeitos psicológicos da música, criação sonora, efeitos sonoros, técnica de Foley, música e composição, né? E aí uma coisa que eu acho que talvez pudesse ser a parte mais importante para a gente aqui, que seriam as práticas de sonorização, né? Então isso seria, vamos dizer, a nossa avaliação bimestral, enfim. Eu não gosto muito de prova, né? Eu não sei se vocês têm feito, se as aulas estão fazendo prova bimestral. Eu acho que a gente faz trabalhos nossos, né? Criação, então a gente poderia combinar isso mesmo, gerar arquivos sonoros, né? Propor uma atividade para nota que fosse isso, né? Prática de sonorização. E aqui algumas sugestões, né? Narrativa curta, eu gosto muito, tem duas opções que são bem legais. HQ, que eu sou fascinado por HQ, eu acho que é muito interessante a gente sonorizar HQ. Ou poema, né? São coisas curtas, né? Rádio, conto ou novela, né? Cena ao vivo, que essa eu acho que super importante todo mundo fazer, né? Pelo menos uma vez, pelo menos fazer a cena ao vivo. Aí tem uma outra possibilidade, né? Se houver interesse, eu vou sentir com vocês. Sonorização de filme mudo, né? E sonorização de TCC. Mas essa última aqui vai ficar meio, talvez de lado, porque eu acho que ainda está cedo. Normalmente eu estava dando nossa disciplina para quarto ano. Então vocês não vão precisar muito disso. Eu acho que daqui o mais importante para a gente é a cena ao vivo. Essa aqui talvez todo mundo devesse fazer, né? E, bom, sei lá, e a narrativa curta é legal também. A narrativa curta é interessante. Mas, enfim, a gente tem esse leque de opções. Se alguém tiver outras ideias também, a gente pode avaliar, né? Então, orientação em grupo, sempre pensar nos exemplos sonoros, buscar na internet, dar dicas de links, a gente assistir junto, comentar. Orientação em grupo, né? Se houver necessidade, a gente faz essa escalinha de horários. Laboratório áudio e vídeo. E aí eu estou negociando para a gente ter o nosso tempo, né? Nesses espaços lá do bloco 2, que a gente está bem servido lá, é só a gente se organizar. Bibliografia básica, então eu não vou ficar lendo muito aqui nas aulas, né? Mas é para vocês entenderem de onde a gente tira as nossas ideias, tal. Então tem um livro que é a música de filme, o Tony Bertman. Esse livro é legal porque ele comenta obras de vários criadores, de vários sonoplastas, né? Diretores importantes que valorizavam a música. Então tem uma questão histórica bem interessante, né? Aí tem o meu livro, né, de música e sociedade, onde a gente tem alguns artigos que são mais interessantes, outros que são de outras áreas, né? Produção de rádio, manual prático. O Schaffer, esse é muito importante, que é o ouvido pensante, que eu mostrei para vocês agora há pouco.
da Unesp, um livraço, um livro lindo, né? Mas assim, bem denso, né? E um outro que essa altura já é um livro clássico, e que a gente tem na Univap, né? O Schaffer a gente tem na biblioteca. O Zé Miguel Wisnik. O Wisnik é professor da USP, né? E ele tem um livro que saiu no final dos anos 80, 1989, 1990, né? Por aí. Que é O Som e o Sentido, onde ele discute música ah, a partir de exemplos de diferentes culturas. É muito legal porque ele fala um pouco, por exemplo, da música oriental, né? Que a gente não conhece muito, de como que pode ser interessante utilizar, o que tem ali dentro, né? Então é um livro interessante. E aí a gente tem, e hoje em dia a edição desse livro vem com CD, né, com exemplos. E a gente tem outros livros que são assim, auxiliares, né, que vocês têm, todos esses vocês têm na biblioteca. Todo esse material que eu estou mostrando para vocês é o plano de ensino que está disponível já no ambiente virtual, né? Só que provavelmente ele tem uma ou outra alteração, detalhes de alteração, que esse aqui eu estou mexendo nele hoje, eu fiquei à tarde dando uma geral aqui, então pode ter uma diferença em relação à versão anterior que está lá. Mas a gente vai atualizando aos poucos e colocando, né? Tá? Então deixa eu dar um stop share aqui, beleza? Sim, sobre a questão de presença também e de avaliação, então a gente normalmente faz as avaliações através de trabalhos, né? Seria bom ter pelo menos 2 por bimestre, né? Para nota, que é ruim, né? Ficar uma coisa só para avaliar. Então, tendo 2, às vezes 3, coisas mais simples, fica melhor para vocês, acho, né? E que mais? E a presença, gente, quando a gente estiver fazendo, nesse primeiro período, pelo menos, que está no modo remoto, né? A gente está aqui na tela, aí eu acho que a gente pode fazer assim pelo acesso ao ambiente virtual, tá? Não há necessidade da gente. Eu não fico muito fazendo chamada, assim, sabe? Eu acho que o importante é ver se as pessoas estão acessando o ambiente virtual, né? Porque ali a gente vai colocando material. Então, hoje, por exemplo, eu abri colocando o plano de ensino, está disponível, e 2 artigos, né, que são artigos base, aí, artigos de exemplo, né, para caso a gente vá, no momento que a gente vai partir para análise de filmes, de trilhas de filmes, né. Então, vocês podem começar a olhar ali, é tudo coisa tranquila, colegas de vocês, de outras turmas aqui fizeram, né, são 2 exemplos que eu achei legais. É o que a gente tem por enquanto lá, tá? Então eu não vou ficar fazendo chamada aqui, né? Eu vou ver os acessos, isso tudo fica registrado e tranquilo, de boa, né? Muito bem. Então fechamos o plano de ensino, apresentamos, que tem um negócio, né? Quando a gente vai no final do semestre, vocês têm que avaliar a disciplina, e aí uma das coisas que se pergunta é: o professor apresentou o plano de ensino? Foi o que a gente acabou de ver aí, né? O plano. E agora é a pergunta assim: que será que a gente coloca de teoria? Que eu tenho uma base aqui, né, de conceitos e definições, mas a minha dúvida é o que será disso que vocês já viram, né? Então, não sei se a gente compartilha um pouco disso. Acho que posso, né? Colocar um pouquinho aqui para a gente apresentar um pouco desses conceitos, né? Mas eu queria saber um pouco mais de vocês, na verdade, né? Por exemplo, qual o interesse de vocês na criação? Que tipo de criação sonora interessaria para vocês? O que vocês acham mais legal de estudar na parte de criação de trilha, né? Tem algum pedido, sabe? Pedidos da plateia? O que vocês gostariam de fazer? Não, eu sou sempre que. Por exemplo, quem foi o Vinícius, né? Que falou o negócio da música de games, né? Música de joguinho e tal. É uma linha, né? É uma coisa possível, né? Então, sei lá. Alguém aqui, por exemplo, tem algum interesse mais assim de criação de cinema, coisa assim, não? Ah, professor, eu acho da hora a produção e captação dos Follies. Captação, legal. Tem um filme, cara, eu vou ver se eu acho.
um link para vocês. Peraí. Tô lembrando, eu tenho até a trilha sonora desse filme, que é um filme do Wim Wenders, que é sobre captação. É a história de um cara que sai pelas ruas de Lisboa, é um alemão que vai para Lisboa fazer captação sonora. É bem interessante esse filme. Vou caçar depois para vocês. Sim, referências de cinemas eu sempre vou tentar trazer, né? Legal, Foley, captação. Alguém, por exemplo, interessado em locução de rádio, não sei se tem alguém aqui que tá voltado mais para essa área, que Professor, também estou voltado mais para dublagem. dublagem interessante. Então, a dublagem dá para fazer uma dobradinha aí com Foley, viu? Bem interessante. A gente pode pensar numa prática de pegar uma cena e fazer a dublagem com o Foley acontecendo, né? Vou até anotar isso aqui, ó. Então, tem uma história engraçada, um amigo meu das artes, né, que santista, foi para São Paulo e foi fazer, e começou com dublagem, primeiro trabalho, primeiro trabalho que ele fez, falei, ó, fiz um trabalho de dublagem, eu fiz um, né, tava lá no estúdio e tal, gravei, e tava todo feliz porque tava trabalhando para um filme, né, era uma dublagem de filme. Mas o que que você, e qual que era o filme, né? Se não me engano era Calígula, era um daqueles filmes, sabe, com um monte, cheio de gemidos, enfim, gritos e tal. O cara começou, enfim, mas é a experiência, cara, é tudo experiência, né? Então o Braulio nem sei por onde ele anda. Bom, dublagem, Foley, mais algum interesse? Então tem um pessoal da música aí que eu preciso descobrir, o Edson. Beleza, o Vinícius falou também de games. Vou colocar aqui no música ou trilha, games, que é uma outra coisa que foi mencionada. Beleza. Bom, gente, nós estamos provavelmente para receber a partir de semana que vem alunos de outro curso, que é o pessoal das artes, que vai interagir conosco. Então, não sei se a gente já. O que a gente faz? Começa a dar um pouco de teoria. Vocês topariam no presencial a gente fazer umas dinâmicas mesmo de produção de som na sala de aula? Vamos fazer um pouco, acho que é legal. Não é exatamente folha, mas são exercícios sonoros, né? Eu acho que isso seria uma coisa legal. Bom, eu vou pedir para vocês, como uma, só assim, meio na brincadeira aqui, mas só para a gente começar a se conhecer um pouco, se vocês fossem pensar uma trilha representativa para vocês, né? Tipo, não precisa ser uma música específica, mas talvez uma banda, enfim, um tipo de som, né? Que tipo de som que vocês colocariam, né? Para eu saber um pouco dos Não gostos. entendi, professor. Assim, suponha que você vai ser o personagem de um filme, sei lá, vai rolar um filme sobre a sua vida, enfim, alguma coisa assim. Você participa lá, né? E aí, qual seria, vamos dizer, a banda ou o estilo musical que seria que daria para casar, né? Que seria utilizado para tua entrada, sabe? Que nem chama-se leitmotiv, né? São o tipo tema daquela personagem. Novela usa demais isso, né? Vocês já devem ter sacado isso. Novela direto, séries também, mas novela usa direto isso. Tem aquela música que fica no fundo toda vez que entra aquela pessoa e tal. E no rádio também rola isso um pouco. Teria A algum... WWE roda bastante essas coisas também. Oi? Aqueles wrestlings eles usam bastante. Tipo, é tipo uma luta livre, assim, né? Que Ah, sei. todo lutador, assim, ele entra, tem alguma Tem. banda que toca e tal. Isso mesmo. Então, e aí, se fosse você, se fosse entrar no ringue, né? O que que tocaria? Só para ter uma noção, né? Eu estou falando para você, mas estou Nossa, professor, pensando que pergunta difícil. difícil, né? Complicado isso aí, hein? Não, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa pergunta, porque ainda, como semana que vem a gente vai ter alunos novos chegando, eu vou deixar no ar essa pergunta, mas eu queria que vocês pensassem aí para semana que vem a gente trocar uma ideia. Então, eu vou colocar aqui no chat, né? Aí pensando, se você, quando eu falo você fosse personagem, é assim, você mesmo, não é que você vai ser um ator, não é isso, né? Vamos falar sobre a sua
experiência lá, tal, um filme sobre o Leandro, um filme sobre o Thiago, sei lá. E aí que seria uma possível um tema, né? Se você fosse se fosse feito, vou escrever aqui, se fosse feito um, um possível tema sonoro, né? Então é uma pergunta que eu estou deixando aí, depois eu posso colocar lá no ambiente virtual também, né? Para a gente ir pensando junto. E aí, a Maria Fernanda tá quietinha. Bota no AVA pra você, pra gente, professor. Que o Vou, AVA é o vou nosso Isso. ponto de encontrar o que Não, temos que integrar. tá, vai ter que E ser mesmo. entregar. É verdade, não, vou Pra deixar colocar tudo isso. organizadinho. Não, beleza, eu vou colocar isso. Aliás, a gente até, eu vou fazer até num esquema. Eu posso fazer como uma pequena atividade mesmo, que vocês, mas assim, para escrever ali mesmo, sabe? Nada demais, é uma coisa, 2 linhas lá, eu abro lá para vocês colocarem, né? Que daí eu já vou conhecendo um pouco mais. E aí então eu vou colocar um item B, né? Que tipo de instrumento, sei lá, instrumento ou recurso sonoro? Porque uma coisa é o estilo, né? Estilo de banda e tal. Outra coisa, se a gente uma outra maneira de pensar é assim, um timbre, sabe? Então, tem pessoas, vamos lá, pensar uma pessoa que seja bem cômica, um cara engraçado, o cara chega e tem uma voz assim bem espalhafatosa, tal, né? Já chega o pessoal já acha meio engraçado, vem meio tropicando, tal. É uma pessoa mais cômica. Então, qual seria um instrumento? Que tipo de instrumento que a gente usaria para tocar o tema desse cara, né? Talvez um timbre mais rasgado, talvez, sei lá, um trompete, uma coisa assim, sabe? Um clarinete, um sopro, assim. Então é a gente começar a pensar desse jeito, né? Isso está relacionado com a ideia de ISO musical, quer dizer, identidade sonora. Vou até escrever. Esse será identidade sonora, tá? Essas coisas são pensadas quando você está fazendo uma produção de um filme, por exemplo, e também na TV, né? Tem esse é um ponto, uma coisa que se pensa, né? Pô, e aí, qual vai ser a identidade sonora daquele cara, tal, né? Então, fica pra gente já. Eu vou colocar depois como tarefinha para vocês, né? E aí, gente, começo, não sei se coloca um pouco de conceitos. Eu queria ver a cara de vocês. É tão complicado esse negócio do online, né? Eu tô aqui mostrando a cara, não sei como é que vocês estão. Ó, eu tenho um materialzinho. Eu posso. Aqui, assim, a base do que eu dou em sonoplastia, mas aqui é um material unificado de sonoplastia 1 e 2, quando eu ministrava a parte 1, né? Então, uma coisa que eu queria falar, quando a gente. Hoje em dia, às vezes a gente tem uma questão que é a seguinte: as pessoas estão muito preocupadas com a perfeição técnica, né? Então, fazer aquele som limpo, cristalino, perfeito, né? E isso não é sempre recomendado na sonoplastia. Às vezes, é interessante a gente usar um som mais sujo. Vou dar um exemplo. Uma gravação que você tem, sei lá, um arquivo digital perfeito, limpo e tal, aquela mesma interpretação, mesma gravação, só que num LP antigo, já meio riscado, aquele vinil já meio mal conservado, né? Então, dependendo do que você quer fazer, do que você quer produzir, esse chiado, ele é interessante, tá?
para trazer, por exemplo, um efeito de época, né? Um efeito de coisa antiga, né? Tá? Não significa que você precisa necessariamente sair procurando o disco riscado, não é isso. Mas é ter em mente isso. Inclusive para a gente poder criar, né? O C# a gente pode criar em estúdio, né? Daquela sujada no som em alguns casos. Tem uma história assim que para mim foi meio chata, né? Uma trilha que eu fiz para teatro, em que eu busquei umas gravações, tive um trabalho danado para pegar umas gravações de música italiana antiquíssima, né? Para determinado ambiente, e eram gravações com chiado mesmo. Então, aquela gravação, sei lá, 1930, um troço, né? Que nem faz sentido. E eu deixei, não era para limpar, eu deixei o negócio ali com aquele chiadão. E, tipo, a pessoa tá ouvindo, ela sabe que tá na Itália, mas que é coisa antiga, né? Pensei, pô, beleza. Aí quando eu fui assistir, depois, entreguei a trilha, quando eu fui assistir o espetáculo, cara, tinham, tinham alterado demais, mexido, limparam, eu fiquei louco da vida, fui brigar. Gente, vocês não entenderam, não é isso, né? Perde totalmente o caráter, né, da identidade sonora se você fizer uma coisa limpinha, né, bonitinha e tal. Então, é a questão da criação, né? Então, aqui a nossa sociedade quer interpretações perfeitas a cada hora. Esqueçam a perfeição. Busquem a música, né? Esse é um pianista que falava, né? Qualquer instrumento, qualquer objeto, em última análise, qualquer objeto pode ser um instrumento sonoro, tá? Pode ser um objeto sonoro. Estou aqui com, sei lá, um porta-moedas, né? Então, qualquer coisa pode ser um objeto sonoro, inclusive o corpo da gente, né? Conceitos e definições, sonoplastia, sonoplastos, né? Então, é o modelamento do som, né? Que a gente entende também como comunicação através do som, né? A sonoplastia abrange todas as formas sonoras: música, ruídos e fala, por exemplo, né? E aí, assim, como nem todo mundo aqui é da parte da música mesmo, eu só vou comentar um pouquinho alguns parâmetros musicais que são base para gente, né? O primeiro é o timbre, né? Não sei se vocês sabem o que é timbre. Timbre a gente poderia dizer que é a assinatura sonora de um emissor, seja uma voz ou um instrumento, que é dada pelo formato da onda sonora. Se você enxergasse a onda, né, o pulso da onda sonora, você veria um formato de onda diferente para cada timbre. O timbre é aquilo que faz você escutar uma pessoa, toca o telefone, você atende, a pessoa fala alguma coisa, ela não diz o nome, não diz nada, e você identifica, sabe? Você percebe quem é, né? Por causa do timbre, porque tem uma assinatura sonora, um jeito, né, um formato de onda. Outro exemplo é se você tiver dois instrumentos, um teclado e uma flauta, e você tocar a mesma nota nos dois instrumentos, né? Eu tô aqui com um piano atrás de mim aqui, posso até, a gente podia até fazer isso, né? De vez em quando fazer um momento musical aqui. Eu não pensei para hoje, mas a gente pode fazer em algum momento isso. Então, se você ouve aquela mesma nota, sei lá, um Lá com frequência 440 Hz, né? Tocado no piano, e ele tocado numa corda de violão, também tem um violão aqui perto, você vai identificar, você vai saber quando o som é de piano e quando o som é de violão, né? Mesmo se a nota for feita na mesmíssima frequência, mas é claro que você identifica, né? E por que você identifica? Porque o formato da onda é diferente. Então essa assinatura sonora é o que a gente chama de timbre, né? Então tem um som mais rasgado, um som mais doce, né? São os timbres. E inclusive nos formatos de onda, normalmente são mais bagunçados, né? Quando você tem aquela voz mais estridente, tem harmônicos, né? Quando você pega uma onda senoidal, uma onda bem, sabe o seno, né? Que a gente vê no colégio, aí dá um som mais suave, né? Uma coisa mais tranquilinha. Então esse é o timbre. Olha, quando a gente fala de trilha, de novela, tem dois caminhos, trilhas em geral. Tem dois caminhos. Você pode trabalhar com um tema, por exemplo, uma melodia, uma música que é tema.
Não, então a pessoa entrou, vai tocar. Tam, pam, pam, pararara, pam. Aí o cara entra, né? Sei lá. É uma maneira. É, mas também existe a coisa de você identificar com o timbre. Então, quando aparece um som de oboé, é aquele personagem, né? Então, ou um certo timbre do teclado. Então, você pode usar isso, né? A tessitura são o intervalo de frequências da emissão sonora, é o alcance. Tessitura, então, é aquele intervalo que cada instrumento tem para produzir som, que vai do grave ao agudo, né? Mas o grave do piano é muito grave. Espera aí que eu vou fazer um improviso aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, ó. Tessitura, né? O piano é um dos instrumentos que tem mais amplitude em tessitura. Então, o grave do piano é super grave aqui, ó. Isso é um grave do piano. E o agudo tá lá em cima, né? Então, a tessitura do piano é a mais ampla que tem, né? Nos teclados também a gente tem isso, né? O teclado é mais difícil porque o teclado em geral, eu não sei quem que falou de teclado, se é o Vinícius que falou, quantas oitavas você tem, porque o piano, se não me engano, são 7 oitavas, né? E o teclado são 5 normalmente, ou 4, dependendo do teclado, né? Então a gente tem menos tessitura. A tessitura é legal porque a gente pode ter personagens ou cenas mais identificadas com o grave, né? Né? Ou então uma coisa mais. Então você trabalha a tessitura para cenas diferentes. Então você pega um agudo, provavelmente vocês têm uma impressão mais de sol, de lugar aberto, né? Enfim, de claridade, né? Enquanto que esse aqui, ó, já já é uma coisa mais de penumbra, de escuridão. Não é isso, eu estou viajando, sei lá. Dá para sacar isso? Isso é a tessitura. Então a gente pode usar a tessitura para trabalhar, explorar isso, né? As diferenças de agudo e grave numa produção de trilha. Outra coisa é a dinâmica. A dinâmica está associada à potência da emissão sonora. Então é a diferença da dinâmica. A diferença de você falar baixo e falar alto. Você dá um grito, né? Então o cara fala, oi! Isso é uma coisa. E a outra, você fala, oi, tudo bem? Tá. Mais silencioso. Então a dinâmica, né? Quando a gente faz a trilha de modo muito eletrônico, às vezes o pessoal perde um pouco vamos dizer, as variações da dinâmica, fica uma coisa às vezes mais padrão. Isso me incomoda em algumas trilhas. Eu estava falando para vocês desses super filmes que a gente tem hoje em dia com muito efeito visual. Às vezes o efeito visual é grande, mas a dinâmica sonora fica muito carregada. Então a gente precisa. Lembra que eu falei do silêncio? A gente precisa daquele momento mais suave, mais tranquilo, que é para poder ter o efeito da diferença, né? Então isso é trabalhar com a dinâmica. Dinâmica, tem muita gente que não mexe muito nisso, né? E a produção você vai fazer uma trilha com teclado e muitas vezes as pessoas não tem teclados que não tem esse toque dinâmico. O piano tem, o piano você consegue, quer ver? Eu vou tocar a mesma nota de duas formas, tá? Agora eu vou tocar a mesma nota. Percebe a diferença? Isso é dinâmica. A frequência é a mesma, nesse caso até a forma da onda é a mesma, né? O timbre é igual, só que a dinâmica é diferente. Então, para vocês verem quanta riqueza que tem na produção sonora, né? E claro, a gente tem a questão do ritmo, né? A sequência de apoios organizados no tempo. Então, o ritmo é a organização temporal de impulsos sonoros, né? Você pode fazer uma coisa mais lenta ou mais rápida, basicamente é isso, né? Então, aí tem uma observação, para a gente gerar ritmos complexos, a gente usa um princípio físico básico, a gente vai trabalhando
uma soma, uma sobreposição de coisas simples. Então, se eu fizer, por exemplo, o que que eu tenho aí? Eu tenho um ritmo lento, cadenciado, e em cima dele está entrando um outro ritmo, né? Então a gente pode trabalhar também com essa sobreposição. Tem personagens que são mais leves, você vai usar um ritmo mais acelerado, o outro aquele pesadão, né? Dá para fazer bem interessante, dá para trabalhar o ritmo, né? Eu acho que dessas 4 dimensões aí, talvez o timbre seja uma das mais utilizadas, mais importantes, o instrumento que você usa, né? O Murray Schafer, aquele teórico que eu falei para vocês, canadense, que é um cara brilhante, tá? Ele fala assim: o timbre ele define a individualidade. É como se ele desse um pouco a personalidade, sabe? Enquanto o ritmo define a direção, tá? Então o ritmo articula um percurso, como se fosse degraus, dividindo o andar em partes, né? Isso é uma fala dele, né? Nas trilhas sonoras, os temas recorrentes são apresentados com variações para manter o reconhecimento do padrão. Então, a gente muda uma variável por vez. Aparece o tema daquela personagem na flauta. Daqui a pouco ela entra de novo, aparece o tema no piano, sei lá. Mas é a mesma música, a mesma melodia, então você reconhece. Então você pode mudar o ritmo, ou então aparece lenta ou rápida, conforme a pessoa está com sono ou está muito acordada. A altura da nota, a dinâmica e o timbre, né? Então, esse é um começo. Depois a gente tem uma parte de física do som. Gente, eu assim, sinceramente, eu acho que eu pensei em hoje deixar a coisa mais suave, assim, dar essa. Que é uma aula mais introdutória mesmo, né? Para a gente se entender aqui. Então, eu acho que eu vou parar o compartilhamento agora. Vou colocar depois no AVA essa pergunta aqui, se a gente pensando tal no ISO, possível tema sonoro. E queria saber de vocês o que vocês acham, o que vocês têm de interesse. A gente pode fazer isso. Esse mês a gente puxa mais essas teorias, um pouco de texto, né? Você já tem os arquivos de artigo para ler se quiserem, e a gente conversa depois. E aí, aos poucos, a gente vai caminhando para, no mês de setembro, fazer umas dinâmicas sonoras em sala e depois a produção aí, sei lá, de um curta, de algum outro trabalho e tal. Pode ser feita uma sequência assim? O que vocês acham? Tá tranquilo? Sim, E professor, aí, acho que é legal. beleza. Tá, então pensem aí nos interesses de vocês. Se vocês gostam de HQ, depois vocês podem me cutucar. Gente, tem aquele balãozinho no ambiente virtual, sabe, de conversar com o professor? Utilizem aquilo, se vocês quiserem trocar uma ideia. Eu tenho algumas referências bem legais de HQ, eu sou fanático, né? E eu acho que costuma ser interessante pegar tirinhas e fazer sonorização, né? Se vocês tiverem algum interesse específico, gostar de algum personagem, alguma coisa assim, a gente pode trazer aqui para nossa atividade, nossa disciplina. Uma coisa legal no cinema funciona, tem muito, né? E que a parte sonora é muito importante, mas que também rola muito no quadrinhos é faroeste, cara. Faroeste é riquíssimo para a gente criar sonoridades, né? Então eu gostaria, por exemplo, de ter uma dupla aqui que trabalhasse um pouco nesse universo do faroeste. Se alguém se identificar, né? Se vocês toparem, poderia ser uma boa, né? E aí a gente vai pensando outros interesses, outros contextos, pensar épocas diferentes, né? Para a gente trabalhando na criação. Tudo bem a gente acabar mais cedo hoje? Ficou esse primeiro encontro introdutório, que eu não quero avançar muito porque a gente vai receber mais alunos na semana que vem. E aí a proposta é fazer isso, começar com um pouco de teoria mesmo, mas caminhando para a gente fazer vivências em sala ou auditório e depois ter a criação no laboratório, fazer algo misto mesmo, né? Tranquilo? Show. Beleza. Então acho que posso encerrar a gravação aqui